amor. Qualquer outro tipo de fonte que temos buscado como esperança, na verdade uma expectativa de transformação, que elas venham a se apagar, elas percam a força, porque nós cremos que contemplar você, Jesus, é a fonte de amor e de transformação que queremos. Fala o nosso coração nessa manhã, Pai. O Senhor é o Rei dos corações. Santo Espírito de Deus, você tem as chaves, nós somos a tua habitação. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente falar sobre amor e transformação, vamos pensar um pouco sobre contemplar. Contemplar é mais do que ver. Concorda comigo? Não é porque você viu que você contemplou. Contemplar é mais profundo. Muito mais profundo. Eu gosto muito daquele filme, que antes era gibi, que era o Sherlock Holmes. Vocês conhecem, não? Aí sempre tem aquela interação ali entre o Holmes e o Watson, que é um amigo dele. Aí um dia ele vira para o amigo e fala assim, você viu que tem uma escada ali? Ele não vi, mas quantos patamares tem aquela escada? Ele falou, não sei. Você passa ali todo dia, você nunca viu? Ele falou assim, eu vejo, não observo. A gente vê muitas coisas o tempo todo. Mas contemplar é mais do que ver. Muito mais do que ver. Inclusive, só nessa primeira parte que eu estou falando aqui, isso já tem que colocar os nossos joelhos no chão. Porque nós somos um povo que não tem carência de ver. Inclusive, vocês estão sempre vendo a graça de Deus. Vocês estão sempre vendo o mover de Deus. Vocês sempre estão vendo e ouvindo a palavra de Deus. Vocês sempre estão vendo um agir de Deus. Mas será que estamos contemplando? Estão entendendo? Porque ver é diferente de contemplar. Outra coisa sobre contemplar é que contemplar é guardar o que você viu. Essa é uma outra perspectiva sobre contemplar. Você guarda o que você viu. Quando você guarda o que você viu, você contemplou. Vocês lembram de Maria? Aquela jovem que foi chamada para o Espírito Santo gerar dentro dela o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Tem 2 episódios nos Evangelhos que fala algo sobre Maria contemplando, no sentido de guardar. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Deve ter sido uma coisa incrível, no meio dos animais ali, aquela coisa, e o céu se abrindo, e os anjos cantando, adorando, aí aparecia ali os pastores, de repente os magos, e isso é uma loucura para aquela mulher lá, né? O parto em si já é uma loucura. Eu lembro do parto de Isabela. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu estava lá em Moçambique, e eu novo ainda, sem experiência, estava apavorado. No segundo também tinha experiência, estava apavorado do mesmo jeito. Mas eu estava mandando um áudio para o pessoal do Brasil. Isabela nas dores de parto, eu nem me liguei que na hora que eu gravei o áudio, ela entrou no momento de contração lá. E eu gravei, não, gente, está tudo bem. E no fundo, Isabela, e larguei o celular, fui ver umas 2 horas depois, vi o celular. Gente, ela vai morrer. No grupo, milhares de mensagens. E aí eu fico imaginando cabeça de Maria, porque não foi só o nascimento de Jesus, de um bebê. Teve vários outros elementos, inclusive elementos sobrenaturais. E se vocês lerem, depois vocês olhem nos evangelhos. Tem uma descrição que fala assim, e Maria ia guardando todas essas coisas no seu coração. Ela guardava no coração. Não fala que ela questionou, não fala que... Talvez ela deve ter conversado muito isso com José e tal. Mas, pela inspiração de Deus, os homens, os discípulos que escreveram os evangelhos, escreveram lá para nós. E Maria guardava todas essas coisas no coração. Outro relato que tem também sobre guardar, que Maria guardava, foi quando Jesus, com 12 anos, ficou lá, né, e perdido deles, também um episódio terrível com uma mãe. Você já perdeu seu filho alguma vez? Por alguns segundos? É terrível. Na verdade, fica todo mundo perdido, né?
falam que a criança está perdida, mas o pai e a mãe ficam perdidos do mesmo jeito. A gente perde o ritmo da respiração, a gente perde a lógica do pensamento, a gente perde tudo. Mas aí fala que depois de tudo que encontrou lá Jesus, tranquilo. Nosso Deus nunca se perde, amém? Tranquilo. E se submeteu aos pais e foi e encontraram lá Jesus debatendo, né, com os escribas, com autoridade. E fala que no caminho de volta estava escrito lá, e Maria ia guardando essas coisas no seu coração. Vocês percebem? Contemplar é guardar as coisas que a gente vive no nosso coração durante o nosso dia. Contemplar também é conhecer e prosseguir e conhecer. Amém ou não? Quem fala nesse versículo é Oséias, né? Oséias, ele está instruindo o povo a conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Isso é contemplar. Contemplar, além de guardar, é muito parecido com profundidade, né? Profundidade, queridos, é eu começar a fazer um buraco aqui hoje e eu saio e no outro dia eu volto para o mesmo buraco e eu vou cavando. E eu saio e eu vou cavando o mesmo buraco. Isso é profundidade. Não é eu sair fazendo vários outros buracos. Profundidade é eu receber algo de Deus e eu recebo aquela resposta no meu coração e no outro dia eu faço a mesma pergunta para Deus, não duvidando da resposta de ontem, mas sabendo que tem mais em Deus. Entenderam, não? Eu me converti em 2004 e a palavra que mais me pegou naquela época, ontem a gente estava contando nossa história para alguns jovens, mas que mais pegou naquela época foi arrependimento. Porque eu nunca tinha escutado até então sobre arrependimento, eu tinha 15 anos. Queridos, 2004 fazem 20 e quantos anos? 21 anos. 21 anos que Deus me fala sobre arrependimento. E quando eu vou até Deus e eu falo assim, Deus, o que é arrependimento? Eu falo, Deus, por que eu preciso mais de arrependimento? Eu não estou duvidando do que Ele já me falou. Porque eu não estou começando a estar casando, mas eu volto porque eu sei que o meu Deus é uma fonte inesgotável para aquilo que eu preciso. Isso é contemplar. Isso é profundidade. Amém ou não? Algumas tentativas do mundo que tentam cauterizar a nossa contemplação. Não está fácil para a gente contemplar nos nossos dias. Porque se a contemplação do Filho de Deus, Jesus como fonte de amor e transformação, é o que vai sustentar a nossa vida, você acha que ia ser fácil para a gente? Você acha que o sistema mundano ia facilitar para nós? De maneira nenhuma. A primeira coisa que eu vejo, assim, que eu quero, tem várias, mas eu quero pontuar só duas com vocês, é que existe hoje formas pejorativas para aquelas pessoas que contemplam. Ok? Pessoas que contemplam, que gastam tempo, investem tempo, pensando nas coisas, investindo nas coisas, durante o tempo, ainda mais para os jovens, eles são taxados de uns nomes estranhos. Ficou feio ser uma pessoa que contempla. Estão me entendendo, não? Uma pessoa que contempla, uma pessoa que gasta tempo para pensar sobre um assunto, uma pessoa que não é rápida, que não é imediata, que não tem uma resposta para tudo. Uma pessoa que pega e fala assim, olha, eu não sei sobre. Um pai que chega para a família e fala assim, eu não sei sobre isso. Talvez é um pai fraco, porque o pai tem que saber. O jovem tem que estar pronto. Inclusive, estava conversando com um jovem ontem, inclusive, pessoalmente, e eu estava falando com ele que ele tem que tomar muito cuidado, porque hoje a questão profissional tomou um tamanho muito estranho. Antigamente você estudava, fazia sua faculdade, trabalhava bem, você ia ganhando seu espaço, ia adquirindo. Hoje não. Quando a pessoa está na faculdade, hoje tem a ideia que ela é a sua marca. Já viram isso, não? Ela tem que formar a marca nela. A pessoa, ela é a marca dela. Isso é muito complicado. É um peso terrível, porque a pessoa está começando lá a vida profissional, ela já tem que mostrar que ela é experiente.
Então não tem espaço para essa coisa assim de contemplação. Não, eu estou descobrindo, eu sei que tem mais, eu quero esperar. Na minha época, não sei se é hoje, vocês podem me corrigir, já cheguei o tempo que eu tenho que falar na minha época. Preocupante. Mas sou novo, viu? Muito novo. O Samuel que fala que eu rodei muito tempo murcho, por isso que eu tenho essa cara de mais acabado. Mas eu sou novo, tenho 36 anos. Novinho. Na minha época, falava que essa pessoa que ficava mais assim, chamava de maconheiro. É ou não? Alienado. Sonso. Meu apelido, quando mais novo, era Deide Sonsinho. Mas é porque eu era muito lerdo mesmo. Hoje eu sou lerdo, mas eu era muito lerdo. Mas esses nomes, essa coisa, atrapalha às vezes a coisa. Entende? Atrapalha a coisa. Eu lembro uma vez muito libertadora para mim, eu conversando com um pastor lá de Vitória, na verdade de Vila Velha, Dag, um homem que eu amo muito. E ele tinha uma graça de sabedoria, assim, um homem muito direto. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, eu tinha uns 16 anos. Ele virou para mim e falou assim: Ô Deide, eu não sei responder isso não. Aquilo foi de uma libertação para mim. Eu falei: sério que você não sabe? Eu falei: uau, sim. Legal isso. Vou começar a usar. Comecei a usar. Não sei, eu não sei, não sei, não sei. É tão bom, fala aí você. Eu não sei. Não é bom? Eu não sei. Eu quero saber, mas olha, eu não sei. Pratica isso, gente. É bom demais. Não é eu não sei e vou morrer não sabendo. Gabriela, né? A música. Vocês conhecem essa música, né? Talvez alguns não, né? Já é um pouco a lembrança, né? Mas tem esses estereótipos. Outra coisa, as redes sociais. Porque as redes sociais nos obrigam a ver e nunca a contemplar. Ok? A rede social ela vai obrigar você a ver. É premissa você ver. Inclusive a sua atenção nunca valeu tanto dinheiro na história da humanidade. Então eles querem só a sua atenção para ver, não para guardar. Inclusive eu não sei como é que eles vão solucionar a coisa. Porque a gente é um monte de ratinho que está tendo uma experiência tremenda, eu não sei onde isso vai dar. Que antigamente eu lembro o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, que era um vídeo de um homem falando errado, falando as árvores somos nós. Eu lembro desse vídeo, tempo atrás. Aí eram vídeos longos, você conseguia ver vídeo longo. Aí depois, na época tinha Fotolog, Flogão, que era de fotos. Aí depois veio Orkut. Aí veio o Facebook. Aí começou os stories, que aí já são vídeos mais curtos. Agora tem o short, não é isso? Que é mais curto ainda. Agora, esses dias, estou vendo, tem o short que é dividido em duas imagens. Porque a nossa capacidade até de ver está sendo reduzida. Eu não sei como é que eles vão solucionar isso. Não vai, a coisa... E são muitos vídeos que a gente vê, a gente não guarda. Eu lembro que esses dias, uma rede social que me pega muito é o YouTube. Vocês têm uma atenção ali com essa questão. Mas eu estava vendo lá, Rodrigo, e aí tinha um vídeo que eu tinha começado a ver, eu falei, pô, eu quero ver esse vídeo depois. Aí eu entrei na biblioteca, para você ver o histórico, que eu queria, não lembrava o nome. Eu comecei a passar, eu falei, eu vi isso tudo? Era uma quantidade, e eu vi os vídeos assim, eu não lembro de ter visto isso. Eu estava vendo, mas não estava contemplando. Queridos, não é normal a gente chegar num domingo e falar assim, nossa, a semana voou, você nem viu a semana passar. Você não tem elementos para... Porque você está vendo a vida passar. Isso é sintoma de doença. Você senta com uma pessoa que está depressiva, ele vai falar para você o seguinte, ele vai falar assim, Deide, eu estou vendo a vida andar e eu estou parado. Ele perdeu a capacidade de contemplar. E o nosso Deus, ele tem o poder de levantar as nossas cabeças. Amém? Essa é a minha oração para hoje. Tem uma
Tem uma máxima entre os filósofos de uma busca da humanidade por 3 coisas: beleza, bondade e verdade. Já pararam para pensar nisso? O homem, ele busca por essas 3 coisas. Uma vez eu fui em Salvador, em 2010, e lá tem aquele farol, como é que chama? Farol da Barra. E o pessoal vai lá para ver o pôr do sol, e é muito bonito mesmo. Mas é interessante que quando o sol abaixa, todo mundo bate palma. Todo mundo bate palma. Por que isso acontece? Porque dentro do homem existe uma busca por beleza, pelo belo. Dentro de nós tem essa busca incessante por aquilo que é bonito. E isso só pode ser saciado na contemplação por Jesus Cristo, que é a encarnação, a inspiração da beleza. Não pode ser minha esposa, apesar de ser muito bela. Não pode ser uma roupa. Não pode ser um monte de coisa que você acha bonito, porque você vai se frustrar. Tem a outra busca, que é a busca por bondade. Sabe os filmes? A Isa sempre fala isso comigo, que o filme é perigoso. Porque o filme, o cara lá é traficante. O cara já matou, 600 pessoas só naquele filme. E aí, de repente, ele tem um respiro de algo bondoso. E você fica fã do cara. É isso aí. É assim ou não? Está falando de antigamente, Rambo. É isso. Exatamente isso. Você dá um respiro. O cara levanta a sobrancelha para algo que é bondoso. Você fala, esse é o cara. Por que a gente cai nessa ladainha? Porque existe uma busca no nosso coração de ver algo bom. Onde você tem buscado a bondade? Ela só vai ser satisfeita na inspiração da bondade que é Jesus. Tem também, por último, a verdade. Verdade é a mesma coisa. A gente tem uma sede pela verdade. Eu falo que quando alguém entra em qualquer consultório médico, psicológico, outra coisa, ele não quer ser curado. Ele quer a verdade. Ele está atrás da verdade. Por que será que a gente tanto ainda fica dando ouvidos para os políticos? Porque alguma hora o cara ele sobe lá naquela tribuna e ele vai comunicar para a gente uma verdade que a gente acredita. E isso atrai o nosso coração a ele. Existe um desejo no nosso coração pela verdade. Mas todas essas coisas só são saciadas em quem? Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e vai mostrando os nossos ídolos falsos, em nome de Jesus. Contemplar Jesus como fonte de amor. Quem aqui tem um desejo profundo de amar a Deus, levanta sua mão bem alto para mim. Se quiser levantar os pés também, eu vou acreditar. Nós concordamos que o amor a Deus vai definir as nossas ações e as nossas escolhas. Vocês concordam comigo, não? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu e Isa, a gente tem orado todos esses dias, desde que elas nasceram, para que Deus converta o coraçãozinho delas. E queridos, eu quero que minhas filhas elas sejam pessoas habilidosas. Eu quero que elas sejam habilidosas com a palavra de Deus, correto? Nós já lemos com elas em pequenas porções durante a vida delas, todos os Salmos, todos Provérbios, Mateus, Marcos, algumas cartas, alguns outros livros. Eu quero que elas aprendam a Bíblia. Quero que elas sejam habilidosas na história da igreja, na vida de comunhão. Mas sabe qual que é a minha maior oração por elas? Que elas amem a Jesus. Elas precisam amar a Deus. Porque na hora que elas estiverem frente a frente com o pecado, vocês acham que elas saber a história da igreja vai ajudar elas?
Você já quer saber como é que funciona a vida da igreja e vai ajudar elas? O que define a gente quando a gente está frente a frente com o pecado é o nosso amor a Deus. E a gente quer crescer nesse amor. Eu preciso crescer nesse amor. Mas como que a gente cresce nesse amor? Amando a Deus, nós vamos cumprir o primeiro mandamento, que é o quê? Qual o primeiro mandamento? E a gente ganha força para cumprir o segundo mandamento, que é isso aí. Se você tentar cumprir o segundo mandamento antes de cumprir o primeiro, você lascou tudo. Não vai dar certo. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Antes de eu continuar sobre isso, eu sinto de falar com vocês um pouco sobre outra coisa aqui. Lá em Jeremias 2,13, ele fala assim: porque o meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram, que sou um manancial de águas limpas, e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Vocês sabem qual que é a diferença de um poço para uma cisterna? Um poço, quando você acha um poço, você fura, você vai achar um lençol freático, não é isso? E você vai ter água sempre, em abundância. Quando você cava um poço também, você pode ficar enganado, você pode achar que você achou o lençol freático, só que você vai achar uma cisterna, que é um grande bolsão de água. E aquilo vai jorrar água, talvez por 1 mês, 2 meses, mas vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai secar. Muitas vezes, queridos, na nossa boa intenção, nas nossas vibrações positivas da fé, se é que isso existe, nós queremos amar os nossos irmãos, queremos amar nossa família, queremos amar a Deus pelas Escrituras e obedecendo os mandamentos, mas sem estar ligado a um poço inesgotável. Nas nossas carências, nós ficamos completamente inconstantes. Nós ficamos em sofrimento. E para tentar resolver esse sofrimento, ao invés de ir até Jesus, nós adotamos algumas cisternas rotas. Tem uma forma muito básica de você lidar com o viciado. Imagina que uma pessoa está viciada em cigarro e ela quer se livrar do vício em cigarro. Uma forma mais comum para você fazer isso é você viciar ela em outra coisa que é oposta. Por exemplo, eu vou viciar a pessoa em correr. Por quê? Quando ele ficar viciado em correr, o vício da corrida vai lutar contra o vício do cigarro, porque as duas coisas não combinam. Estão me entendendo, não? Aí você chega aqui no meio da igreja e você quer amar os irmãos. Mas aí quando você quer amar os irmãos, você se defronta com a sua inveja. Você fala: uau, eu sou invejoso. Porque eu estava lá com o Alexandre e foi tão gostoso, porque Deus mandou a gente estar junto. Mas quando eu fui pegar um copo de água, aquele miserável sentou do lado dele e eu queria estar sentado lá. E eu sou invejoso. E aí o que eu faço? Já sei. Eu vou fazer algo melhor para Alexandre, para que ele me note mais, em nome de Jesus. Eu não vou até Jesus e falo assim: Jesus, eu sou invejoso, transforma meu coração. Mas eu vou e eu dou algo que o Alexandre gosta, e aquilo faz um bem para mim. Só que isso é um poço ou é uma cisterna? Essa água vai acabar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Quando você vê aquela jovenzinha, fala assim: meu sonho é ser mãe, porque os meus filhos vão me completar. Chega a dar um frio na espinha. Porque filho não completa. Filho termina de tirar o que tinha. Se tinha alguma coisa, os filhos levam.
Filho não é para completar o que falta. Filho é para a gente repartir o que está sobrando. Porque foi isso que Deus fez. Deus não teve filhos porque lhes faltava, mas porque sobrava. Vocês estão entendendo que Jesus, a contemplação a Jesus é a nossa única fonte de amor? 1 João 4,19. O apóstolo João ele vai nos apresentar a chave para crescer em amor pelo Pai. Como a gente pode crescer nesse amor? João vai falar, nós amamos porque Ele nos amou. Amou o quê? Primeiro. A realidade de amor que nós vivemos hoje é por meio de Cristo e ela só é possível porque Jesus nos amou primeiro. Se eu amo a Deus hoje é porque eu posso ver esse amor em Cristo. Se não tem Cristo, não tem amor. Então, se eu desejo amar mais a Deus, eu preciso olhar mais para quem? Para Jesus. Eu gosto de exemplo. Eu sou casado com a Isa, inclusive agora em julho, a gente vai fazer 12 anos de casado. Mas eu conheço Isa desde 2007. Eu conheço ela há bastante tempo. Mas toda vez que eu paro e eu fico olhando para Isa, no sentido de contemplar, não de ver só, mas contemplar algumas coisas, de repente eu falo assim, poxa, eu percebo que eu estou amando ela mais. Quanto mais eu gasto tempo olhando para minha esposa e vendo a forma, às vezes ali um tropeço, como ela reage, como ela volta a Jesus, como ela pede perdão, a forma que ela lida com as crianças, que ela lida comigo, com os pais, com os amigos, e eu fico contemplando aquilo, eu percebo, eu estou amando mais a ela. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto menos uma pessoa contempla o seu cônjuge e só o vê, sabe aquela coisa de ver? Só vê. Fica assim. Mais o coração dele vai ficar desapegado e ele não consegue crescer em amor. Faz sentido para vocês? Não. Então o apóstolo João está falando para nós. Nós precisamos contemplar Jesus, porque começa nele. Sem ele, não tinha história de amor. Infelizmente, muitos cristãos caem no erro de não se entregar ao conhecimento diário de Jesus, presta atenção nisso, por acharem que já conhecem o suficiente de Jesus. Olha aqui para mim. Nunca mais deixe o diabo assoprar na sua cabeça que você conhece Jesus o suficiente. Vai lá, fala com o seu amiguinho que está do seu lado. Nós não conhecemos Jesus o suficiente. Nós queremos mais. Queridos, isso é um perigo. É fácil perceber esse erro, né? Por exemplo, muitas pessoas elas falam que conhecem Jesus e pronto, acabou ali. Mas essas pessoas elas estão erradas, elas estão dormindo. Estão adormecidas. Se eu perguntasse num auditório como esse, assim, ó, responde sério assim. Quem aqui me conhece? Levanta a mão. Todo mundo, né? Porque eu já fui apresentado aqui para vocês, né? Todo mundo levantaria a mão. É verdade que todo mundo me conhece? Sim, eles me conhecem, gente. Eu não sei se vocês tiveram amnésia, alguma coisa sair daqui, mas vocês me conhecem. Mas se eu for aprofundando as perguntas, a gente vai entender e perceber que existem níveis de conhecimento diferentes. E nós não podemos, como povo de Deus, ficar satisfeitos com saber assim, eu conheço Jesus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Eu sinto que tem pessoas aqui, desde quando eu estava adorando aqui, eu orei com algumas pessoas, que Deus ele quer tirar uma insensibilidade do coração aqui.
Talvez você está se perguntando assim, por que eu estou insensível? Deus, por que está... Eu creio que Deus ele quer curar o coração de vocês hoje. E Ele está falando assim, é uma volta a contemplar. Chega de só ver, filho. É dia de me contemplar. É dia de arrependimento. Onde eu falo assim, Deus, me perdoe por eu estar buscando como fonte de amor para eu amar minha esposa, amar meu marido, amar os meus irmãos, amar o que o Senhor me deu para fazer. Eu tenho usado fontes que não são o Senhor Jesus. Não é assim. Não é assim. Eu não preciso mais de uma inspiração externa. Eu não preciso mais ficar abrindo vídeo no YouTube, botar lá inspiração para cozinhar hoje, inspiração de pregação, inspiração para... A minha inspiração é Cristo. Ele é fonte inesgotável de amor para mim. Amém? Essa é a vida eterna. Vocês lembram de João 17:3? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, somente a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem algo interessante também sobre a gente gastar tempo só vendo e não contemplando. Eu conheço a Isa, acho que vai ser, eu sou ruim de matemática, são 18 anos, 19 anos que eu conheço ela. 18 anos. 18 anos que eu a conheço. Eu sou muito tímido, muito tímido. E eu lembro quando eu comecei a gostar de Isa, a gente falava por telefone, né? Eu anotava os assuntos, porque eu sabia que quando ela atendesse, eu não ia lembrar de mais nada. Ia ficar aquele... Eu anotava. E é normal quando você conhece alguém no início, ter um tipo de conversa. Não é verdade? Eu a conhecia, não era um instante, senão ela nem atendia o telefone, mas era um tipo de conversa, era uma conversa meio... Oi, tudo bem? Como é que foi a semana? Tal. Ela já era mais extrovertida. Ela, quando ficava nervosa, ela parecia um apresentador de televisão. Ela falava, oi, Deidson, tudo bem? Não sei o quê. Era muito engraçado. Mas você imagina, depois de 18 anos, eu acordo lá de Isa e eu começo a falar com ela como se fosse há 18 anos atrás. Ela ia falar, no mínimo, quem é você? Está doente? Não é normal, queridos, você estar tanto tempo com qualquer tipo de pessoa e você não crescer no amor a essa pessoa e não crescer também nos atributos de um relacionamento. Talvez Deus está falando isso com algumas pessoas aqui. Deus quer quebrar essa barreira, porque você está só vendo. É tempo de contemplar, de guardar, de aprofundar. Amém? Mudar a fonte. Em nome de Jesus. Jesus é a revelação do Pai para nós. Ele é a ponte da profundidade em Deus para nós. Aleluia. Tem outros versículos aqui, mas eu quero prosseguir para contemplar Jesus como fonte de transformação para a nossa vida. Vocês querem ser transformados, não? Ah, eu quero. Eu quero. Eu estou numa fase da minha vida que eu quero Jesus. Ontem de manhã na mesa falei isso mais uma vez. A gente faz os pedidos de oração nosso ali, com as meninas. Eu falei, eu quero mais de Deus. Eu quero ser transformado. E a verdade é que todo mundo está querendo ser transformado, né, queridos? Mas qual que é a fonte? Da onde que vem a transformação? Onde estão os teus olhos? Essa coisa da transformação é muito séria, né? Porque onde a gente põe os nossos olhos, a gente fica parecido. É uma coisa que meio que instantâneo. Eu trabalho muitas vezes com adolescente. Adolescente é um momento da vida muito, muito curioso, né? Porque ele entra num quarto e de repente ele escuta uma música e ele sai do quarto e é assim. Parecido com aquilo que ele ouviu.
eu quero ser transformado, mas nós precisamos entender pela palavra de Deus da onde é a fonte de transformação para a nossa vida. Por exemplo, na música que a gente cantou, E Além, ele fala sobre poder. Não é assim? Como é que é o coro que fala da unção? Mais do seu poder. Que fica... Mais do teu poder. Se eu não tiver clareza de qual é a fonte da minha transformação, eu entendo essa música toda errada. Porque o poder não vai ser o poder de Deus para a salvação, para que eu viva o propósito dele, que é me fazer semelhante a Jesus. Poder vai ser para qualquer outra coisa, menos para isso. Porque quando eu olho para Jesus e contemplo Jesus, eu não consigo em momento nenhum pensar em uma transformação para a minha vida como um plano de carreira nos meus dias aqui. Porque eu estou olhando para Jesus, o Filho de Deus, que foi pendurado no madeiro e ressuscitou no terceiro dia e enviou o Espírito dele para habitar em mim. A transformação que ele vai trazer em mim, de maneira nenhuma vai ser confundida com os meus dias aqui. Talvez meu corpo vai ficar péssimo, talvez meu sono vai ficar bem ruim, mas a minha alma vai estar sendo pastoreada e cuidada todos os dias. Mas isso tudo vai ser definido de onde é a fonte da minha transformação. Qual é a fonte da minha transformação? Abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos olhar um pouquinho para esse texto. Oi? Vamos contemplar o texto, obrigado. 2 Coríntios 3, vamos ler o 7 e 8. Vamos lendo ali, mas eu vou parando. A partir do versículo 7 fala: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui, a partir do 9, agora, Paulo ele vai começar a fazer a diferenciação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. Da lei é porque Moisés ele tinha escrito ali nas tábuas de pedra as leis do Senhor, que era a vontade de Deus para nós. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Queridos, eu queria muito estar lá para ver Moisés descendo do monte com a cara brilhando. Deve ter sido uma coisa assim. Imagina, desce um cara lá, acho que ele era muito barbudo, assim, volta todo sujo com umas tábuas, e a cara deve ter sido incrível. Mas Paulo está chamando a atenção para a gente aqui hoje, que para aqueles que nasceram de novo, hoje nós somos a habitação do Senhor. Porque aquilo que aconteceu com Moisés, apesar de incrível, era só uma sombra do que está acontecendo com a gente hoje. A palavra habitação, ela tem a mesma raiz da palavra hábito. Quando a gente fala de transformação, a gente está falando de mudar os nossos hábitos. É ou não? Deus resolve o nosso hábito nos transformando em habitação. Qualquer tratamento para qualquer vício é primícia você mudar o ambiente da pessoa.
Por isso que você tira o cara da casa dele e você põe numa clínica de reabilitação. Porque você mudando o ambiente, você vai mudar o quê? Os hábitos. E quando você muda o hábito, a pessoa vai expressar isso mudando o ambiente. O que era para nós impossível, que era a transformação dos hábitos, Deus resolveu enviando o seu Filho Jesus na cruz. E Ele morre na cruz pelos meus pecados. Ele ressuscita. E Ele pode enviar o Espírito dele para habitar na igreja de tijolo. Para habitar no Papa. Para habitar no Davidson. Em você. E Ele me faz habitação. E a única esperança que eu tenho agora de transformação dos meus hábitos é eu contemplar o movimento do Espírito Santo dentro de mim. Eu vou contemplando o movimento. Você tem percebido o movimento do Espírito Santo nos seus dias? Você consegue perceber? Eu não estou falando de pregação, não. Estou falando de microfone. Não estou falando nada disso. Ontem tinha um amigo na minha casa que uma semana inteira o Espírito Santo ficou me incomodando para eu pedir perdão para ele por uma coisa. Domingo passado, ele sentou rapidinho ali com uma coisa, a esposa dele falou que tinha acontecido uma coisa em casa, coisa pequena, negócio que queimou no forno, assim. E ele, quando ficou só nós dois uma hora assim na reunião, ele falou assim, Deide, eu fiquei muito orgulhoso, cara. Nossa, estava muito orgulhoso, por isso que aconteceu isso. E tocou o barco. Quando a gente entrou na cozinha, eu peguei e fiz uma graça, assim, falando do que ele tinha confessado para mim. Ele riu e tal. Eu cheguei em casa, o Espírito Santo começou. Não foi bom, filho. Esse não é o hábito nosso. Não está certo isso na nossa casa, essa casa. E eu fiquei com isso. Ontem, pessoalmente, falei com ele. Ele falou, no início ele falou assim, pá de bobeira, pai, tinha amigo, não tem nada disso não. Eu falei, não, mas parece que o Espírito Santo se incomodou. Aí ele me deu um abraço e me perdoou. Vocês estão entendendo? A fonte de transformação que nós precisamos é um mover do Espírito Santo nessa habitação que Deus fez para a gente, que era impossível para nós. Inclusive, enquanto a palavra está sendo pregada, num sentido profético, apontando o caminho que você deve andar, o Espírito Santo está falando com você agora. E a fonte de transformação que você tem, a esperança que nós temos de transformação na nossa vida, é ouvir e dar uma resposta. Sem a resposta a ouvir e contemplar, não tem transformação. Tem uns arranjos estranhos. Tem uma pessoa que cada vez mais ela vai ficando sufocada. Tem um coração que vai ficando cada vez mais oprimido e desfalecendo por uma esperança adiada. Porque você escuta e você não obedece. Você escuta a palavra de salvação e você não obedece. Essas coisas, queridos, não se resolvem em consultório. Obedeçam ao movimento do Espírito Santo. Essa é a fonte inesgotável de transformação para a nossa vida. Porque transformação não é só uma questão de mudar. Eu tenho que saber em qual direção eu estou mudando. Porque eu não sei se vocês perceberam que se você ficar paradinho sem fazer nada, você transforma do mesmo jeito. Estão entendendo, não? Se a sua busca for só por transformação, fica tranquilo, você vai transformar. Aqui, ó. Não fiz nada para merecer isso. Eu não creio em pecado hereditário e nada. Eu, com 15 anos, quando conheci a Isabela, eu tinha um cabelo aqui. Eu era horrível. A Isabela não me conheceu, né? Senão a gente não estava casado. Vocês estão me entendendo, não? Não é só uma questão, eu quero transformar. Fica tranquilo, se a sua preocupação é transformar, tu vai ser transformado. Por exemplo, uma fonte tremenda de transformação é tragédia na vida. De tragédia está cheia aí. Tem que saber o tipo da tragédia também, né? Às vezes pode ser uma tragédia que você faliu. Isso vai te transformar.
Mas também tem a tragédia quando você recebe uma herança milionária e você não está preparado. É uma tragédia, porque isso vai te transformar. Mas você quer ser transformado em que direção? Porque Jesus, ele é fonte de transformação para a eternidade. Qualquer passo, queridos, que eu dou em uma direção oposta ao que a habitação do Espírito Santo está falando em mim, esse passo é um passo de adoecimento. Talvez o Espírito Santo está falando aqui conosco, com vários aqui, onde ele está falando assim, filho, vamos retornar à contemplação a Jesus, a olhar para Jesus. Jesus nos deu um coração de carne, tirou de nós um coração de pedra. Você pode ser sensível. De forma prática, para a gente encerrar. Se o Espírito Santo está falando com você que você talvez é ganancioso, você percebeu que você é ganancioso e você quer transformação, sabe o que você faz? Começa a contemplar Jesus na generosidade de Jesus. Gasta tempo olhando para as Escrituras, o quanto Jesus é generoso, e vai olhando a generosidade dele, e vai olhando a generosidade dele, e vai olhando a generosidade dele. Isso vai te transformar, porque a gente vai sendo transformado como um espelho. Não é isso que o versículo 18 faz? A gente não leu o versículo 18, né? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. É eu frente a frente com Jesus como um espelho, e o Espírito Santo fica falando, Deide, olha como ele é generoso. E eu vou percebendo como eu não sou, mas eu vou admirando e contemplando, e eu vou guardando isso na minha mente. Eu estou prestes a ir com a Isa agora para 2 retiros de jovens, 2 lugares diferentes. E ontem eu estava abrindo o coração ali para alguns amigos na mesa, falei assim, rapaz, eu estou muito inseguro para essas 2 viagens. Se você estivesse orando para mim, estou muito inseguro. E eles oraram. Ontem à tarde também eu estava meio abatido, falei, Isa, ora comigo, estou meio abatido. E desde então o Espírito Santo está fazendo eu olhar para Jesus, como Ele é minha rocha firme, como Jesus é imutável, como em qualquer circunstância Jesus é inabalável, como a palavra de Deus é a mesma, como eu não preciso ficar preocupado com situações inconstantes, pessoas que eu não conheço e todas as outras coisas, e os temores vão se abaixando, porque a grande luta, que é o grande ponto, não sou eu, mas é Jesus, e eu estou olhando para Ele e Ele está transformando algo dentro de mim. Queridos, isso está acessível para nós. Você pode encorajar seu irmão e falar assim, está acessível para a gente. Mas eu realmente quero orar aqui com vocês para que Deus toque os nossos olhos. Talvez tenha olhos aqui que ficaram cristalizados, automáticos. A vida ela vai passando e a gente não vê. A gente precisa contemplar. Amém? Você pode ficar de pé. Fica de pé e já começa a orar. Começa a orar naquilo que o Senhor está falando com você. Curva a sua cabeça. Começa a orar. Vai falando com Ele. Essas são orações certeiras. Deus, Ele quer repartir amor e Ele quer transformar. Então, se você pedir, Ele vai dar. E começa a orar. A palavra diz, como a Alexandre estava lembrando, que a gente não pode vir de mão vazia. E a palavra também diz que a gente se reúne para se edificar. E nós vamos ser edificados aqui uns pelos outros, pela ação do Espírito Santo agora. Eu quero que você saia do seu lugar e Deus vai colocar alguém no seu coração. E você vai liberar uma palavra sobre ele.
E provavelmente esse mesmo irmão vai liberar uma palavra sobre você. Mas eu quero que você saia do seu lugar agora. E vai procurar olhos que precisam de um renovo agora, em nome de Jesus. Existem alguns olhos aqui que precisam de um renovo do Senhor. Pode sair do seu lugar e colocar as mãos sobre esses olhos para que Deus retorne a sensibilidade, para que nós possamos contemplar, que nós possamos guardar, mastigar, se aprofundar e ter uma fonte inesgotável de amor que nós necessitamos, e ter uma fonte inesgotável de transformação, que é Jesus Cristo. Queremos te ver, Jesus. Queremos te ver, Jesus. Por favor, deixe ser usado agora. Sai do seu lugar e vai orar com alguém. Não deixa ninguém sozinho. Sim, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Toca os nossos olhos, Jesus. Toca os nossos olhos nessa manhã. Que seja uma semana, Senhor, onde nós tivemos mais do que nós vimos na semana passada. Faz um milagre aqui em corações, Senhor, que sentem que pararam de crescer na intimidade com o Senhor. Pararam de crescer na forma de falar com o Senhor. Jesus, você não é um ritual. Jesus, você não é um conjunto de leis. Jesus, você não é um juiz distante. Você é uma pessoa, é o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso mestre. É a revelação completa do nosso Pai. Senhor, derrama a cura nessa manhã, libertação nessa manhã, libertação nessa manhã. Traz de novo, Senhor, a sensibilidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer e prosseguir em te conhecer. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, la 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 la. Oh, xarala cara da barala xere. Dilata nosso coração, queremos amar mais a você, Jesus. Acessa lugares, Senhor, profundos do nosso coração. Acessa, Senhor, portas profundas do nosso coração. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, Jesus. Nos perdoa, Senhor, por tentar saciar a nossa sede em fontes que não são, Senhor. Nos perdoa pelas nossas cisternas, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Senhor, derrama agora força e convicção e amor ao Teu nome, para que pessoas aqui hoje abandonem essas cisternas. Abandone essas cisternas, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Senhor, age nas profundezas do coração agora, nessa manhã. Tira, Senhor, nessa manhã, caricaturas de transformação que pensamos que são a Sua vontade. Nos transforma segundo a Tua vontade, Senhor.
nos transforma em filhos maduros, filhos que amam o Senhor, que têm prazer no Senhor, filhos que são livres, livres no falar, livres no pensar, livres no agir. Ah, Jesus, destrói na nossa mente as caricaturas de transformação, Senhor, os alvos errados, a religiosidade, Senhor. A religiosidade, Senhor, não tem nada a ver com você, Jesus. Destrói, Senhor, a caricatura da religiosidade. Destrói a caricatura da religiosidade, Senhor. Destrói, Jesus. Queremos ser transformados na imagem do Senhor, enquanto a gente olha para o Senhor, enquanto a gente se relaciona com o Senhor. Contemplar e se relacionar com o Senhor. Acende a chama nos nossos corações nessa manhã. O renovo para prosseguir em conhecer o Senhor. Oh Jesus, oh Jesus. Não tenha pressa de ficar orando com seus irmãos. Ainda tem irmãos entregando palavras. Nossas crianças estão chegando. Vocês podem orar com as suas crianças também. Por mais amor a Deus no coração delas. Por transformação no coração delas. Traga as suas crianças para esse mover de Deus nesse momento. Oh Jesus, continua liberando palavra para a tua igreja. Não tenha pressa. Sim, Senhor. Renova, Senhor, os olhos. Renova a chama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai renovando, Senhor. Vai renovando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Temos tanto a agradecer ao Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sinto Deus falando que Ele quer liberar gratidão em alguns corações aqui. Corações que perderam a capacidade de ser grato. E Deus está falando com você nessa manhã. Me peça gratidão, que eu vou abrir os seus olhos. Não para fazer algo novo, mas para te mostrar Jesus no seu dia. Se você sente que você está com ingratidão, você perdeu a capacidade de agradecer a Deus, de se alegrar com o que está acontecendo, Deus, Ele quer abrir os seus olhos e gerar gratidão nessa manhã. Comece a orar e pedir a Ele, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Senhor, libera agora sobre esses irmãos olhos para ver você durante o dia e tira toda a insensibilidade relacionada à gratidão. Transforma, Senhor, todo rancor, murmuração em gratidão. Que ao final do dia ela tenha várias coisas a dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos agora. E Deus vai liberando agora, em nome de Jesus, saúde nos seus olhos, para contemplar quem Ele é durante o seu dia, o que Ele faz durante o seu dia. Vai pedindo Ele que Ele vai liberar no seu coração.
Ele vai liberar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você tem 36 anos? Sim. Eu tenho 36 anos de abstinência. Eu parei Obrigado, com 34 Jesus. anos, hoje eu tenho 70. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu falo, se falar em transformação, você estando mais sujo é mais fácil, não é mais fácil de ver a sua transformação. Eu faz 36 anos. Louvado que seja o eu sou Senhor. transformado. Que coisa boa. Muito bom. Obrigado, Quando você falou Jesus. 36 anos, não é a idade da minha abstinência. Graças a Deus. A última coisa. Aos irmãos que terminaram de orar, quem está orando pode continuar orando tranquilamente. Senta aí um pouco. Eu sinto de fazer algo prático com vocês. Um exercício prático. Para que vocês estimulem os olhos de vocês a contemplar, é muito importante a gente lembrar que Jesus, Ele é. Jesus, Ele é. Você entende o que significa isso? Jesus está aqui. Ele está em todas as coisas. O problema não é quem está se escondendo, o problema são os nossos olhos. E a gente precisa exercitar os nossos olhos a contemplar Jesus. Amém ou não? Uma forma prática da gente exercitar os nossos olhos, inclusive em família, eu faço isso na minha casa, é a gente agradecer Jesus pelas coisas. Mas agradecer pelo quê? Tem vezes que a gente vai ficando crente demais. Isso atrapalha, tá? Porque se eu perguntar aqui e falar assim, você está grato pelo que hoje? Eu sei que vai sair umas respostas assim, teológicas maravilhosas. Eu sou grato pela trindade do Senhor, Todo-Poderoso. Tá certo. Mas a gente está precisando se conectar mais assim. Você é grato pelo quê? Igual hoje eu estou muito grato que ontem à noite eu comi uma canjiquinha que a minha mulher fez para nós. Você está me entendendo? Eu estou muito grato que ontem teve uma irmãzinha que acabou dormindo lá em casa. Duas irmãzinhas, né? Uma irmãzinha bem pequenininha, que é aquela ali. E dormiu bem, né? Foi muito legal. E uma irmãzinha um pouco maior. E foi uma benção. Eu estou grato porque Tony está lá com meu pai agora, Tony Neilson. Vocês acham que eu não tenho situações problemáticas na minha vida? Eu tenho. Minha mãe descobriu agora que ela está com mais outros coisinhas no peito, já teve. Em setembro vai ter que tirar. Minha avó de 92 anos está com a bexiga caída. Meu avô está com outras questões também de câncer. Tem outras situações. Mas Deus te deu olhos para ver o quê? Ano que vem tem eleição. Eu não tenho dúvida que vai aparecer gente no meu consultório por causa de eleição. Você quer ver o quê? Antes de Jesus você não tinha essa escolha. Hoje você tem. Você quer ver o quê? Eu quero ver o que Deus fez nesse dia. Você está grato pelo quê? Fala com a pessoa que está do seu lado aí. Você está grato pelo quê? A resposta, né? Fala algo que você está grato. Eu estou grato por esse casaco aqui que eu tenho. Tá frio, né? Amém.
Porque se alguém parou um Celta, aí faz a pessoa ser grata, tira o Celta lá, né? Por favor. Parece que tem um Celta na porta da casa de alguém. Alguém parou um Celta lá fora? Só para saber se de repente não é nosso. Acho que não é nosso, né? Muito louco assim, velho. Porque Que massa. a hora que a gente tava Eu orando estava por ouvindo você, essa palavra antes da aqui ministração, e lembrei, quando eu colocava a mão queria a orar, dar os eu irmãos senti aqui que para os seus pés saíam raízes Jesus muito orar e profundas. falar assim como o Davi falou. E conforme suas Salmo raízes iam 57, profundas, Deus ia uma fazendo coisa brotar pedi novos ao galhos. Senhor e a As folhas buscarei, verdes iam que eu possa florescendo, morar iam na casa do florescendo, sabe? Senhor E todos eu os fiquei dias da sem minha entender vida aquilo. para E hoje, contemplar a hora a que você terminou formosura do de Senhor ministrar, eu e entendi, sabe? aprender o seu Que reino. Deus está trazendo um desejo profundo, cara, Amém. no seu coração, sabe? Por uma água que só Ele pode dar. Porque você vai precisar de novos galhos daquilo que Deus vai te entregar, sabe? E isso vai florescer. Não pela sua força, sabe? Mas pelo Espírito